Olá pessoal, tudo bem? Na aula número 12 nós vamos já tratar da troca radiativa em superfície, considerando que todos os conceitos e propriedades foram discutidos nas aulas anteriores. Então, primeiramente, vamos falar dos fatores de forma, né? Os fatores de forma vocês podem encontrar também no Incropera e demais autores, no capítulo 13, e o Siegel Howell, no item 6.3. Então, essa parte inicial é mais oriunda do Siegel Howell e nós vamos falar dos fatores de forma entre superfícies elementares, né? Como temos aqui nesta figura. Temos DA1, temos DA2, então vamos tratar do fator de forma, que ele chama de dF de D1 para D2, é a sua simbologia. Quando se trata de superfície elementar de destino, ele chama de DF, não F propriamente. Então, consideramos essa superfície como sendo difusoras, elas estão separadas por uma distância S, o ângulo entre a normal e o raio que une as duas superfícies é θ1, né? Por outro lado, lá na superfície 2 é o θ2. Então, a quantidade de radiação que deixa o elemento A1 e atinge o elemento A2, nós já vimos, é a intensidade, né? A área 1 projetada e o ângulo sólido, que por sua vez é a área 2 projetada dividido pela distância ao quadrado. A intensidade, nesse caso, né, ela pode ser obtida da radiosidade, já que tratamos de superfície difusora, dividida por π. Radiosidade inclui a emissão e a reflexão. Então, a energia emitida pela superfície A1 é a energia, né, refletida por essa superfície 1. Essa reflexão e emissão são difusas, né? Então, substituindo dq de D1 para D2 é J1 sobre π, D1 cosseno θ1, D2 cosseno θ2, dividido por S ao quadrado, né? Então, o fator de forma elementar, nesse caso, é definido como essa taxa dividido pela taxa que deixa a superfície A1, que é J1 DA1, né? Superfície DA1 no caso, né? Estamos tratando de superfície elementar, como está explicado aqui nesta linha, né? Então, a taxa de radiação que deixa DA1 e atinge DA2 pela taxa de radiação que deixa DA1, que vai para todo o espaço. Então, é a parcela que atinge DA2, que é o fator de forma elementar. Com isso, com essa divisão, então, temos aqui dF de D1 para D2 como sendo os cossenos, θ1, θ2, DA2 sobre π S quadrado, né? Passando o DA2 para a esquerda, então ficaríamos cosseno θ1, cosseno θ2, πs quadrado, que também é igual a inverso, dF de D2 para D1, dividido por DA1. Então, isso nos leva a uma relação de reciprocidade, que é DA1 dF de D1 para D2 igual a DA2 dF de D2 para D1. Esse, então, é o fator de forma para superfícies elementares, ok? O próximo item, o fator de forma de uma superfície elementar para uma superfície finita. Então, nós temos que fazer uma integração na área de destino, na área 2, né? E a área 2 seria, então, integrada, né, substituindo aqui o dF de D1 para 2 do slide anterior, né, integrando em A2. Temos que varrer a área de destino, né? Seria apenas isso, mas temos também uma relação de reciprocidade, né, que é colocado da seguinte forma, que não é tão claro, né? DA1, F de D1 para 2, né? Aqui ele está usando uma área de destino finita, então ele não usa mais dF, usa F. A2 dF de 2 para D1. Essa é a reciprocidade. Como é que se demonstra essa reciprocidade aqui? Então, a demonstração pode ser feita da seguinte maneira. A quantidade de calor que vai de D2 para D1 é a intensidade, como nós já vimos, né? Os cossenos, as áreas, e dividido por S ao quadrado, né? Está vendo lá no início do curso. E a quantidade que sai de 2 para D1, né? Nós temos que aqui continua DA1, né? Fora da... E temos que integrar na área 2, né? Então, integrando na área 2, temos esse Q2 para D1, né? Que é a área emissora.
Então, por sua vez, tudo que emite Q2 e que reflete, né, estamos falando de duas coisas, é integral em A2 de πi2, né, dA2, né? Então, I2 é direcional, né? Vezes π dá o hemisférico. E vezes a área inteira, né? Porque isso aqui é o fluxo, watt por metro quadrado, então integra na área 2, né? Para tornar a área inteira. Isso não varia com a área, então π2, integral em A2 de A2, que ficaria πi2 vezes A2. O fator de forma df de 2 para d1 seria o que atinge d1 dividido pelo que sai de 2. Né? Então é só substituir esses fatores dados aqui, né? E temos da parte de cima dA1 integral em A2 e a parte de baixo simplesmente π2A2, simplificando o que for possível ali, que é a intensidade, por exemplo. Então temos dA1 dividido por A2, que está lá fora, né? Integral em A2 de cosseno θ1 cosseno θ2 πs quadrado de A2. Né? Esse A2 que está aqui na frente passa para a esquerda, ficaríamos com dA1 integral em A2 cosseno θ1 θ2 πs quadrado de A2. Isso é o próprio f de d1 para d2. Então temos aqui em rosa aqui a parte da reciprocidade demonstrada. Então esse é o segundo fator de forma. E vamos para o terceiro. Então, no terceiro é o que mais é usado, todos conhecem, é o fator de forma entre superfícies finitas. Então, F12 integral é igual a 1 sobre A1 integral em A1 de F de D1, 2 para D1. Nesse caso aqui, nós temos que fazer uma integração na área que emite, né? Então, praticamente, nós temos que fazer uma média. Nós não estamos somando e fazendo uma média. Isso aqui é o teorema do valor médio integral, né? Então, f de 1, 2, 1 sobre A1, repetindo, integral em A1, f de D1 para 2 é integral em A2 de df de D1 para D2 de A1, e que nós podemos substituir esse elemento interno de integração pelo seu, lá do primeiro slide, que é cosseno θ1, cosseno θ2, seu πs quadrado, dA2, dA1. Então, essa é a fórmula que normalmente se chega, né? No Encropeira se chega a essa fórmula, e nós podemos passar o A1 para a esquerda, resultando aqui apenas as integrais, e podemos inverter a ordem, né, dessa integração, e que nos leva à reciprocidade da seguinte forma: 1F12 é igual a 2F21. Isso é bastante usado e se caracteriza como sendo a primeira propriedade dos fatores de forma, né? Bastante usado. Existe também uma segunda propriedade que é devido à cavidade. Sempre que estivermos fazendo a troca entre superfícies, nós vamos ter uma cavidade. Seja uma cavidade de 2 superfícies, 3 superfícies, 4, N superfícies, né? Então, nesse caso aqui, temos como exemplo uma cavidade genérica de 6 superfícies, e nós vamos dizer que tudo que sai da superfície I vai acabar nas demais superfícies, inclusive na própria superfície I, se ela for côncava, né? Não é plana nem convexa, se for côncava. Então, nós podemos dizer que o somatório de J de 1 até N de F de J vale 1, dá 100%. Estamos mexendo no segundo índice. Muita atenção, porque isso pode levar a algum erro, né? De se variar o primeiro índice. Sempre se varia o segundo índice. Então, isso, quer dizer, sai de I e vai para qualquer uma superfície J, né? De 1 até N na cavidade. A cavidade tem superfícies, né? Isso válido para todos os Is, né? Todos os Is de 1 até N. Lembrando que se uma superfície for plana ou convexa, então F de I para I vai ser nulo, né? Bom, vamos dar alguns exemplos, né? Após esse estabelecimento dessas equações, vamos a um exemplo para tornar a coisa mais clara e relembrar aí quem já viu essa parte. Então, começamos por um caso muito simples, que é uma superfície 1 em volta por uma superfície 2, né? Essas pode ser dessa maneira.
pode ser esférico ou pode ser cilíndrico, ou pode ser ainda dessa maneira, né? Que também pode ser um hemisfério, 2 pode ser um hemisfério, ou um semicilindro, né? E um seria uma base, né? Esférica, né? Circular ou plana, né? Então, tudo que for feito aqui vale para os dois casos. E o que tem de particular é que toda a energia, toda a radiação que sai de um atinge 2, né? Nenhuma radiação sai de 1 e chega em 1. Então, F de 1 para 2 é igual a 1, 100%, e F de 1 para 1 é igual a 0. Né? Essa é a razão. Tudo que deixa 1 atinge 2. Tá? Então, temos dois fatores determinados. Vamos à reciprocidade. A1F12 igual a 2F21, ou seja, F21 é A1F12 sobre A2. Como F12 é unitário, então F21 é A1 sobre A2. F21 mais F22 dá igual a 1, então F22 é 1 menos A1 sobre A2. Né? A1 é 1 menos F12, né? F21, desculpa. Então fica F22 igual a 1 menos A1 sobre A2. Resumindo aqui nessa matriz, então dá 0, 1, A1 sobre A2, 1 menos A1 sobre A2. Logicamente, a soma na horizontal é unitária, nós já usamos isso, né? Também na segunda linha. Na vertical, né, não tem nada a ver, não considera isso. Né? O segundo caso, também bastante conhecido, se trata de duas superfícies planas e infinitas, né, com uma certa separação entre elas. O que é infinito? Né? Infinito, se nós pegarmos uma distância muito curta entre 1 e 2, né, qualquer dimensão já permite desconsiderar as laterais. Então, nós estamos desconsiderando as fluxos, as perdas pelas laterais. F12 é igual a F21 igual a 1, quer dizer, tudo que sai de 1 chega em 2, tudo que sai de 2 chega em 1, nada do que sai de 1 chega em 1, e nada do que sai de 2, nada chega em 2, então é igual a 0. Então, temos 0 na diagonal principal e 1 na diagonal secundária, bastante simples, né? Esse, então, é o resultado. No terceiro exemplo, seria um tetraedro, uma cavidade, né, formada interna e formada por 4 triângulos equiláteros, né? Então, temos uma simetria nas áreas, né? Como todas as áreas são planas, f de I para I é nulo, igual a 0, para qualquer que seja o I. As áreas são iguais, A1 e A2, A3, A4 são iguais. Então, f de 1 para 2, F1 para 3 e F1 para 4 são iguais. E com isso podemos somar f de 1 para 1, já se sabe que é nulo, dá unitário, e substituindo aqui, né, cada um deles, então se chega a 1/3, né? Então, F12 vai dar 1, depois F13, F1 1 terço, né? F12 mais F12 mais F12 dá 1, então 3F12 igual a 1, F12 igual a 1/3, então isso não tem muito, né? É muito simples, é tudo simétrico, né? Então dá 1/3 para todos os elementos fora da diagonal e 0 na diagonal principal. É mais um exemplo apenas. Aqui já está um pouco mais elaborado, né? Nós temos uma cavidade longa, quer dizer que o que sai nas extremidades não é considerado, e ela é formada por uma superfície plana, duas superfícies planas ortogonais, de largura L, profundidade longa, vamos chamar de prof aqui, né? E a diagonal aqui que fecha a hipotenusa é a superfície 3, né? Então são todas planas, né? E podemos tirar o fator de forma simplesmente olhando para a figura e buscando aí uma simetria. Então, a simetria, já que 1 e 2 são do mesmo tamanho e são ortogonais, né? Então esses ângulos aqui são de 45 graus e podemos dizer, em princípio, como primeira observação, é que 3 para 1 e 3 para 2 dá o mesmo resultado. Então, F31 igual a F32, né, são iguais por simetria. Então, F31 mais F32 mais F33 dá 1, né? F33 é nulo. Então, substituindo aqui F31 mais F31 igual a 1, ou seja, F31 é igual a meio, que é igual a F32, temos aí o primeiro
resultado. Usando a simetria, A1 F13 igual a 3F31, então F13 é a 3F31 sobre A1, né? Que o fator F31 é 1/2, 1/2 de A3 sobre A1, né? Então, 1/2 de A3 sobre A1, A3, quem é A3? É a raiz de 2 vezes L, é a diagonal, a raiz de 2L vezes a profundidade, enquanto que A1 é apenas L vezes a profundidade. Então, simplificando aqui a profundidade e o L, né? Então fica a raiz de 2 sobre 2, que é o próprio, também é o F23 pela simetria, né? F12 mais F13 é igual a 1, né? F12 igual a F21 por simetria igual a 1 menos F13, então é igual a 1 menos raiz de 2 sobre 2, né? Então, isso é o F1 para 2, o F2 para 1, né? Então, tem uma sequência aí, né, de obtenção dos fatores e podemos, então, resumir esses resultados na matriz aí para deixar bem claro, né? Lembrando aqui que a soma das linhas dá sempre 1, chegamos a usar isso, né? E a soma das colunas, nas colunas não necessariamente, não tem nada a ver, né? Complicando um pouco mais, vamos supor que em vez de uma superfície triangular, aqui temos um quarto de círculo, né? Então, continuamos a ter 1 e 2, como na figura anterior, L e L, largura, mas a superfície 3 agora é uma superfície, um quarto de uma superfície lateral de um cilindro. Então, começando, nós vamos criar uma superfície 3' para nos auxiliar, né? E no problema anterior, se usarmos a 3', torna-se o problema anterior. Então é só repetir F1, 1 para 1 igual a F2 para 2 é nulo, 1 para 3 é igual a 1 para 3' é igual a raiz de 2 sobre 2, 1 para 3, quer dizer, tudo que passa em 3 linhas chega em 3. Então o fator de forma de 1 para 3' é igual a F de 1 para 3. 1 para 3' era o que tínhamos do exemplo anterior, raiz de 2 sobre 2, então passa a ser 1 para 3. Idem de 2 para 3, que é igual a 2 para 3', raiz de 2 sobre 2. 1 para 2 e 2 para 1 é idêntico ao caso anterior, 1 menos raiz de 2 sobre 2. Então isso pode ser buscado no problema anterior. F3 para 1 é A1, F13 sobre A3, usando a reciprocidade. Então, 1 para 3, raiz de 2 sobre 2, está aqui. Quem é A1? L vezes a profundidade. Quem é A3? Né? 2πr, no caso aqui L, né? Mas é um quarto da área lateral do cilindro, vezes a profundidade. Então, 2πl sobre 4. Então, simplificando, né? Ficamos aqui com duas vezes aqui que corta com esse 2, então raiz de 2 sobre π é o resultado. Então F31 é raiz de 2 sobre π, né? E é igual a F3 para 2, né? Falta-nos determinar F de 3 para 3. Então F31 mais F32 mais F33 dá, fecha na unidade. Então F33 é 1 menos 2 raiz de 2, que é F31 e F32 aqui somados, né? Então isso permite a determinação completa. Temos aqui na matriz o resumo, né? Ok? No exemplo S, nós vamos falar da álgebra dos fatores de forma. Ou seja, a partir de casos mais simples, como esses da direita, são dados na tabela 13.2, da Bincropeira e outros livros também, em casos mais complexos. Por exemplo, nós temos aqui o fator de forma de 3 para 4. Por que é mais complexo? Porque eles não têm uma aresta em contato, né, como essa aqui, eles estão separados. Ou então os anéis 3 e 4, né, o tratamento será o mesmo, né? Dependemos aqui dessas duas figuras, né? Começamos da seguinte forma, expressando que f de 1 e 3, 1,3 quer dizer 1 e 3 juntas, né, duas superfícies unidas,
para 2 e 4, também é 2 e 4 unidas. F de 1,3 para 2, F1,3 para 4. Distribuímos, então, a radiação no destino, né? A1,3, a 1,3 é a 1 mais a 3, né? Então, F1,3 para 2,4 seria, invertendo aqui, usando a similaridade, A2, F2 para 1,3 sobre A1,3, A4, F4 para 1,3 sobre A1,3. Passando do A1,3 para a esquerda, para melhorar a equação, a sua apresentação, então ficamos com essa igualdade, aqui já distribuindo o F4 para 1,3, F4 para 1 e F4 para 3. Assim, nós vamos ter A2, F2 para 1,3, invertendo aqui A1, F1 para 4, A3, F3 para 4, essa é a equação número 1. F1 para 2,4, por sua vez, é F1,2 mais F1 para 4. Podemos isolar F1 para 4 como F1 para 2,4 menos F1 para 2, que é a equação número 2. Vamos substituir o número 2 dentro da equação número 1, aqui onde está o F1,4. Então, tem esse formato agora, né? F3, A3, F3, 4, F3, 4 é o que nós queremos. Então, podemos inverter aqui e isolar F3, 4. Né? A área fica aqui junto para melhorar a apresentação da equação. Então, A1,3, F1,3 para 2,4, menos A2, F2 para 1,3 e menos A1, F1 para 2,4 e ainda o que sobrou aqui da A1, F1,2. Então, nós temos 4 fatores de forma direita, ou seja, nós precisamos usar esses elementos aqui, esse resultado mais 5, 4 vezes. Por exemplo, quando usamos 1,3 para 2,4, nós vamos escolher 1,3, é o y, né? Seria a largura de 1 mais a largura de 3. 2,4. Então, 2,4 seria o z, está invertido aqui, observe. 2,4 seria, então, o z seria formado pela largura de 2 mais a largura de 4. O x é o mesmo, né? Por 2. Olhando essa figura, então, 1,3 para 2,4 seria o disco maior para o disco maior embaixo, né? 2 para 1,3 seria o disco menor para o disco maior lá em cima. 1 para 2,4 seria o disco menor para o disco maior, e assim por diante. Então, nós precisamos ir 4 vezes nesse resultado para buscar, então, um fator de forma que não pode ser obtido diretamente. Seria simplesmente montar uma subrotina, uma rotina de cálculo no computador e realizar esse procedimento, né? Ok. Esses resultados que nós falamos que podem ser obtidos nos livros, eles estão representados aqui. Então, são resultados bastante longos aqui, né? Lá no final nós vamos chegar a eles, né? Mostrar como se chega até essas equações, né? Quando se trata aqui de... Aqui mudamos para... Conforme o que se tem aqui, né? Em vez de x, y, z, temos a, b e c, né? Então, retângulos perpendiculares se busca essa fórmula. Retângulos paralelos, né, um sobre o outro, como está aqui, temos essa fórmula. Discos coaxiais paralelos, temos então essa fórmula, né? No caso dos discos, temos que entrar com o raio de cada disco e a distância entre eles, né? No caso dos retângulos, a largura, a profundidade e a distância entre eles, né? No caso dos retângulos perpendiculares, a largura de cada um e a profundidade. Os 3 resultados aqui são resultados analíticos exatos, né? E mais tarde nós vamos mostrar como eles foram obtidos, né? E um pouco de trabalho, mas são resultados exatos que podem ser usados. Ok? Onde se aplica isso aí? Por exemplo, né? Nós temos aí na indústria um secador a rolos, né? Ou um forno a rolos, né? Aqui temos um forno da cerâmica Portnares, ou um forno
Os rolos são esses elementos aqui brancos, né? Eles são tracionados por mecanismos externos, já falamos um pouco sobre isso. E o material, o piso, aqui é um secador no caso, ele viaja sobre o rolo, quer dizer, os rolos giram e com esse giro ele traciona, ele movimenta os pisos, né? E temos queimadores na parte de cima, na parte de baixo, né? Tanto no secador quanto no queimador, né? E vamos supor que estejamos fazendo uma simulação desse forno. Então, o que temos aqui é superfície lateral, superfície superior, a superfície dos rolos ou dos pisos, né? E aqui a superfície inferior, lateral, lateral. Então, nós vamos dividir isso aqui em vários volumes, várias superfícies, né? Dentro desse forno, conforme o modelo numérico que vamos usar. E com isso precisamos de fatores de forma de superfície perpendicular e de superfície paralela, todas retangulares. E nem sempre elas são vizinhas, né? Então nós fizemos aí um programa em um certo momento e observamos que um módulo de 10 metros já é suficiente para considerar a troca radiativa. Um forno desse tem mais de 100 metros, então em termos de discretização, em termos de malha, dá um volume muito grande de malha, né? Um outro caso, aqui temos um equipamento chamado de Archa. Archa, ele é um equipamento que serve para reduzir gradativamente a temperatura dos cristais, né, a partir do momento que eles são produzidos, né? Então, é bastante curioso, porque o cristal ele é feito, o corpo dele é a parte de cima, então tem uma parte de fechamento aqui, né, que é cortada após o resfriamento, e o pé e a haste aqui é feita separada, e é colada a quente, né? Então, é necessário que a sua temperatura baixe, em torno de 450, 500 graus, ela tem que ser levada até a temperatura ambiente em uma velocidade lenta, senão ocorre quebra, né? Então, também nesse equipamento aqui nós temos trocas radiativas, né, entre superfícies, né? E se quisermos fazer uma simulação, teremos que ter equações aí para os fatores de forma, né? Que é a primeira coisa a ser determinada antes de fazermos as trocas em si, né? O cálculo das trocas em si. Ok? Um outro método, aí, seguindo os fatores de forma, né, é o método das cordas de Rotem, né? E esse método é usado para superfícies longas, né? É um método bastante interessante, né? Como veremos aí, vamos aumentar o nosso ferramental para fatores de forma. Até agora vimos praticamente fatores de forma que são mais simples e que pode ser deduzido simplesmente observando a figura, né? Por dedução lógica. E esse método, então, um pouco, também não é muito complicado, mas começamos com um método preliminar para que se torne mais fácil a sua dedução. E começamos com a cavidade formada por 3 superfícies, no caso aqui uma cavidade plana. Então, com superfície plana, 1, 2 e 3, os fatores de forma entre elas são nulos, né? E simplesmente podemos dizer que F1 para 1 mais F1 para 2 mais F1 para 3 dá 1. Né? F de 1 para 1 é igual a 0. Multiplicando tudo por A1, então fica 1 F12 a 1 F13 igual a 1, porque multiplicamos tudo por A1. Isso também pode ser feito para a superfície 2 e também para a superfície 3. Ok? Bom, começamos a manipular essas equações. Então, a primeira, ela fica como está, é a própria equação 1. A segunda equação, já vamos fazer uma troca, vamos usar a reciprocidade e trocar o primeiro componente aqui. Então, fica, em vez de A2F21, fica 1F12, mais A2F23 igual a 2, então essa é a equação 2. E também na terceira equação, vamos fazer a inversão. Em vez de A3F31, ficamos com a 1F13, a 3F32 ficamos com a 2F23 igual a 3, esse é o número 3. Tá? Então, a equação 2 passa a ser representada
Dessa forma, isolando A2F23, fica A2 menos A1F12. Vamos chamar de equação 4. A equação 3 vai ser também modificada, colocando do lado esquerdo A1F13, ou passando para a direita o termo A2F23, e ela recebe agora o nome de equação 5. Então, A1F13 está isolado aqui. Podemos colocar a equação 4 dentro da equação 5 para substituir a 2F23. Então, ficaríamos com A1F13, que já está aqui, A3 menos A2 mais A1F12, que foi a substituição, e essa é a equação 6. Substituindo a equação 6 na equação 1, nós temos então A1F12, aqui vai entrar A1F13, então isso é igual a 3 menos A2 mais A1F12, isso é igual a 1. Então, isolamos A1F12, passando esses elementos para o outro lado, mas aqui temos A1F12, então temos duas vezes A1F12, e para a direita vão as áreas. Então, ficaria A1, que já está à direita, A2 positivo, A3 negativo. E um meio aqui, por temos duas vezes A1F12. Então, em resumo, A1F12 é simplesmente a soma das áreas que participam, A1F12, menos a área que complementa, que é A3, vezes o meio. Então, isso aqui nos dá o fator de forma A1F12, multiplicado a área aí para deixar mais simples, o resultado. Então, esse é o resultado preliminar. Vamos ao fator de forma usando o método das cordas de Rother. Então, a figura aqui mais elaborada, mais complicada, mas que também não deixa de ser uma cavidade. Note sempre que essas cavidades são longas, nós não nos preocupamos com a profundidade, e aqui queremos o fator de forma da área 1 com essa curvatura, para a área 2 também com essa curvatura. Para deixar um pouco diferente, temos um obstáculo aqui do lado esquerdo e outro pontiagudo do lado direito. Então, nós vamos traçar aqui uma linha dessa extremidade até a outra extremidade da área 1, porque ela tem essa curvatura. Então, em busca do fator de forma F12, então, determinando aí os pontos AGF. Os pontos AGF delimitam aí a superfície A1, e temos ainda uma linha que vai da extremidade de 1 até a extremidade de 2, que é a linha ABC, uma reta, dividida aqui em duas partes. Temos ainda uma linha que vai de A até D, que são os dois extremos aqui cruzando, Então seria, em princípio, já uma corda cruzada, uma linha CF que seria outra corda cruzada e uma linha DEF que seria uma corda não cruzada. Então, com isso, nós temos uma cavidade que pode ser vista como a cavidade AGF para ABC. Então, a cavidade AGF e ABC fechada pela linha CF. Essas são cavidades porque isso é longo, então forma uma cavidade. Então, buscando o resultado da página anterior, do slide anterior, o fator de forma AGF ABC multiplicado pela área AGF é o meio da área que participa, AGF, mais outra área que participa, AGF é de cima, azul aqui, outra área que participa é ABC, menos a área que não participa, que é a área ACF. Essa não participa. Então, esse é o primeiro resultado, primeiro triângulo aqui da parte esquerda. O segundo triângulo da parte direita, então, AGF, DEF, é o meio de a área que participa, AGF, mais a área que participa, DEF, DEF está aqui, e a área que não participa é AD, está aqui. Então, expressa também
essa igualdade desse fator de forma, conforme o resultado da página do slide anterior. F de AGF para ABC, mais F de AGF para 2, mais F de AGF para DF é igual a 1. Então, ABC, AGF é essa área aqui de cima, né? Por enquanto, AGF não é 1. AGF, ABC, né? A2 e DF. Né? Então, temos as três áreas que fecham a cavidade aqui e a área original AGF. Então, isso aqui dá 1, né? Pela igualdade, pela cavidade mesmo. Né? Então, podemos isolar AGF para 2, né? Que é o que buscamos no final das contas, que é igual a 1 menos AGF para ABC menos AGF para DF, isolando daqui de cima. Né? Então, AGF, FAGF para 2 é AGF 1 menos F de AGF ABC, F de AGF DF daqui de cima. Esses elementos aqui, né, AGF, FAGF BC, nós vamos buscar nas 6h40 e o seguinte nas 6h41. Então, AGF, FAGF para 2 é igual, agora aqui vamos lá, AGF vezes 1 está aqui, depois vem os fatores de forma lá de cima, né, e o da segunda linha colocado aqui. Com isso podemos cancelar o AGF, porque existe um meio aqui e um meio aqui, sinal negativo. Então vai sobrar, né, a área ACF, que está aqui sendo positiva, que tem um sinal negativo aqui na frente, a área AD, que também é positiva, depois a área ABC, a área DF. Né? Então, temos aqui multiplicado por e-mail, né, por causa lá das fórmulas de cima. Então, temos o seguinte, a área AGF, FAGF para 2, né, pode ser invertido pela reciprocidade, tornando A2, F2 para AGF. F2 para AGF é F2 para 1, porque tudo que passa em AGF chega em 1. Então, podemos fazer essa substituição e também usar a reciprocidade e escrever ao contrário, dizendo que isso é igual a 1F12. Então, A1F12 é igual a esse resultado, que é o meio de ACF, AD, menos ABC, menos ADF. Quem é ACF mais AD? ACF é uma corda vermelha, então é a corda cruzada. A AD é a outra corda vermelha, que é uma corda cruzada. Então, isso aqui é dito como sendo a soma das cordas cruzadas, enquanto que ABC é a corda não cruzada e DF é a outra corda não cruzada, né? Vezes o meio, né? Como estava ali na equação. Né? E é claro que para ficar coerente, já que temos uma área aqui na frente multiplicando, temos que multiplicar isso por uma profundidade. Né? Então, na hora de substituirmos, a área 1 vai aparecer a mesma profundidade que vai cortar. Né? O que muda aqui? Se eu colocar esse obstáculo mais para dentro, essa corda aumenta de tamanho e com isso é uma corda não cruzada, diminui o fator de forma. Né? Então, isso também, a DF também, se aumentar essa distância, né, se ela for mais para dentro, aumenta a corda e diminui o fator de forma. Para lembrar quem vem primeiro, né, as cordas cruzadas vêm primeiro porque elas são sempre maiores, né, dá um somatório maior do que o somatório das cordas não cruzadas. Então, isso é fácil de lembrar. E lembra que é um meio, né, sempre o meio aqui na frente multiplicando. Esse método é bastante simples, né? O resultado, bastante fácil de fazer, mas lembrando que nós não temos no dia a dia, né,
só exemplo mais didático, que nós podemos usar uma superfície muito longa. Normalmente, quando se usa um problema numérico, nós não temos superfície longa porque a malha não permite, né, ter superfície curta de um lado e longa do outro. Tem uma dimensão pequena para largura e uma dimensão grande para profundidade, então isso limita a aplicação desse método, de certa forma. Ok? Bom, vamos usar o método, logicamente, e vamos ver o valor F12, como é que dá. Então, nesse caso, bem simples, né? Temos aqui duas superfícies longas, planas, né? Que tem um lado, uma aresta em comum, né? Superfície 1, 2, né? Que tem a mesma largura e elas são abertas contendo aí um ângulo de abertura alfa. Mesmo que seja aberta para o espaço, nós criamos uma superfície imaginária 3 para fechar a cavidade, né? Para facilitar ainda o cálculo, nós vamos supor esse esquema colocado assim. Então, temos um ponto C, um ponto A, um ponto D e um ponto B, né? Então, essa seria a superfície 1 e a superfície 2. Então, corda, o que seriam as cordas cruzadas, né? Então, seria AD e BC, né? AD e BC, né? Mas quando juntamos, aproximamos C e D, né? Então isso se resume a D se resume a L e BC se resume a L, ou seja, as cordas cruzadas resultam em um valor 2L, né? As cordas não cruzadas, então seria, né, não cruzada, né, seria C e D, né, C e D, que ao aproximarmos C com D dá zero, né, porque eles coincidem, e a B é essa abertura aqui. A B, então, é 2L seno de alfa sobre 2, né? Então, seno de alfa sobre 2, né, meio ângulo aqui, dá essa metade, né? Então, esse pedaço é L seno de alfa, mas é duas vezes. Então, 2L seno de alfa sobre 2. Então, a 1 F12, né? Tirando a profundidade, seria L F12, um meio de 2L, que são as cordas cruzadas, menos 2L seno de alfa sobre 2, né? Então, aqui temos L à esquerda, L à direita, né? Eliminamos o L, 1 meio vezes 2 aqui, 2 vezes, cortamos esse 1 meio com 2 e ficaria 1 menos seno de alfa sobre 2, está pronto o fator de forma para este caso, né? Voltando ao resultado preliminar lá antes do método de Rottel, né? Então teríamos A1 F12 igual ao meio de A1 mais A2 menos A3, né? E passa esse A1 para o outro lado e substituindo A1 por profundidade vezes L e os outros também. Então teríamos L mais L menos 2L seno de alfa sobre 2L, e que dá um resultado 1 menos seno de alfa sobre 2. Ok? Podemos fazer um resultado, um cálculo rápido aqui e supor o caso em que alfa tende a zero. Quando alfa tende a zero, né, as superfícies vão ficar praticamente paralelas, né? Então, se seno de alfa igual a zero, né, é igual a zero, então F12 tende a 1, né? F12 tende a 1. Quando alfa for igual a 90 graus, né, então alfa sobre 2 dá 45 graus, e seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Então, F12 é 1 menos raiz de 2 sobre 2. Já vimos esse resultado no início aí dos casos mais simples de fator de forma. 1 menos raiz de 2 sobre 2. Né? Quando alfa for igual a 180 graus, né, então seno de 90 dá 1, 1 menos 1 dá 0. Então, se alfa for 180 graus, as duas superfícies são coplanares e uma não vê a outra. O fator de forma se anula, né? Então, dá um resultado aí esperado, né? Ok? Continuando aí os exemplos, esse exemplo ainda do ciclo
Howell, né? E vamos ver como funciona. Temos aqui duas calhas semicilíndricas paralelas e longas e aptas ao uso dos fatores de forma das cordas aí de Rother, né? Alguns autores chamam de cordas cruzadas, mas revistas não cruzadas, então vamos chamar de fator do método das cordas, né? Método das cordas. Né? Quem é A1, quem é A2? A1 e A2 são áreas que, na verdade, são áreas de lateral de um cilindro, a metade dessas áreas, né? Então é πr, a área de um cilindro é 2πr vezes a profundidade, né? Como é a metade, é só πr, né? Vezes a profundidade, né? Então, a figura em si, que caracteriza essa geometria, né? É que a superfície 2 é determinada pelo raio R e a superfície 1, né, semicilindro de raio R também. Né? E essas duas superfícies são separadas por uma distância D. Né? Uma distância D aqui. Né? Então, esses três elementos, né, ou dois elementos, porque os raios são os mesmos, caracterizam o problema. Né? E nós temos que obter um resultado dependente de D e de R. Né? Então, usando o método das cordas, F12 é duas vezes as cordas cruzadas, que é L1, né? E menos as cordas não cruzadas, L2, dividido pela duas vezes, e o A1 que estava à esquerda passa para a direita. Né? Então, ficaria aqui simplesmente L1 menos L2 sobre πr, né? Substituindo a área aqui, né? πr. Está pronto, o problema é determinar L1 e L2, isso dá mais trabalho. Né? Então, quem é L1? L1, então nós esticamos a corda desde o ponto A, passando pelo ponto B, então aqui ela deixa de ser tangente à superfície cilíndrica, passa pelo ponto C, e chega até o ponto aqui de tangência, o ponto D, e vai contornando até o ponto E. Né? Então, ABCDE, ou simplesmente 2CDE, né? Que é simétrico aqui. Né? L2, por sua vez, é simplesmente reto lá de cima até aqui embaixo, F, então é D mais 2R, né? Simplesmente isso. Né? O trabalho é determinar, então, CDE, né? Para determinar L1, já que L2 é simplesmente D mais 2R. Então, aqui se usa aqui usa um retângulo, triângulo retângulo aqui, né, para o lado CD, né, e se usa, então, toda a geometria aqui, que nós não precisamos acompanhar muito de perto, né, ele determina CD e depois determina DE. DE, então, é R vezes φ, e aqui o φ aqui é o arco cujo seno é R sobre R mais D sobre 2, né. Então, substitui isso no F12, lá de cima, F12 com L1 e L2, né? E se faz todo esse desenvolvimento, né? Terminando numa fórmula geométrica não muito simples. O problema todo ele é mais de geometria do que de fator de forma, porque o fator de forma foi até a primeira equação. O resto é como determinar L1 e L2, né? Então, para simplificar um pouco mais a escrita, se determina x igual 1 mais d sobre 2r, né? E com isso a expressão fica sendo a 646 aqui, que é 2 sobre π x quadrado menos 1 no meio, não meio, mais ar cujo seno é 1 sobre x menos x. Né? Esse então é o fator de forma entre as duas superfícies semicilíndricas longas. Bom, uma discussão adicional que pode ser feita, nós já vamos mudar a página para o slide seguinte, mas vamos supor que em vez de meio cilindro tenhamos um cilindro inteiro. Né? Então, um cilindro inteiro, né? O que difere do meio cilindro?
Em termos de esticamento de corda, nada, não difere em nada, porque todo esse pedaço que é adicionado para chegar ao outro lado, ele é adicionado ao L1 e também ao L2. Né? Então, todo esse formulário aqui dá o mesmo resultado. Mas não o fator de forma em si, porque enquanto que o A1 ele manda a radiação para o A2 e para o espaço vizinho, se eu tiver um cilindro, ou se tivermos um cilindro inteiro, ele vai também mandar a radiação para o outro lado, né, para a parte de cima. Né? Então, o fator de forma não vai ser o mesmo. Embora as cordas tenham o mesmo resultado, o fator de forma não é o mesmo. Vamos ver o slide seguinte. Então, o que muda? Essa área, né, essa área que multiplica os dois cilindros, ela muda. Né? Embora o lado direito da equação não mude, né, que se trata das cordas, o lado esquerdo, que é A1F12, né, isso muda. Então, a simbologia é o seguinte: A1 A1 circular, né, e A2 circular é 2π, R vezes a profundidade. Né? Enquanto que A1 meio cilindro e A2 meio cilindro é simplesmente πr vezes a profundidade. Então, a relação aqui é duas vezes. Né? A1 cilindro inteiro e A2 cilindro inteiro é igual a metade de A1 meio cilindro, que é igual aqui a 2 meio cilindro. Né? Então, a conclusão é que F12 para o cilindro inteiro é a metade de F12 para meio cilindro. Né? Então, só para discutir um pouco mais, para avançar um pouco mais, o fator de forma vai mudar se eu mudar a definição da área, né? Qual é a área? Se é uma área circular inteira ou se é apenas a metade da área. Né? Isso é o que muda. Né? Um outro exemplo, ele é o 615, são duas superfícies planas. Esses exemplos são simplesmente para ver como funciona o método das cordas. Então, aqui temos uma superfície plana 1, sempre superfície longa. Né? As superfícies são longas e, no caso aqui, paralelas. Né? Para complicar um pouco, ele coloca dois obstáculos de largura B, né? Nas extremidades aqui, né? E bem no meio, C sobre 2, C é a distância entre as duas superfícies. Né? Então, temos aqui a corda cruzada é L1, a não cruzada é L2. Né? Então, buscando a fórmula de Rother das cordas, do método das cordas, A1F12 é o meio de 2L1 menos 2L2 vezes a profundidade. Né? A área 1 é A vezes a profundidade, como está aqui, igual a 2. Né? E com isso, F12 fica sendo L1 menos L2 vezes dividido pela distância A, que é a largura de cada uma das áreas. Né? Bom, na figura L1, né, pode ser obtido aí por um triângulo retângulo, então é A quadrado mais C quadrado no meio, né? Quer dizer, L1 ao quadrado é A ao quadrado mais C quadrado, L1 é a hipotenusa. Idem L2 é a metade aqui, então leva em conta o C, né? E aqui temos L2 ao quadrado, né? Aqui L2 sobre 2, né? L2 sobre 2, que é metade, ao quadrado, então fica C sobre 2 ao quadrado dá C quadrado sobre 4 e o B ao quadrado. Isso também é de um triângulo retângulo, dá o L2. Então, é feita essa substituição de L1 e L2 na equação, se trabalha essa equação e se chega a esse resultado. Não vale a pena descrever tudo isso, é só buscar um pedaço de papel e obter esse resultado, né, que está pronto aqui. Caso particular é se B chegar ao valor de A sobre 2, então se pode observar aqui que F12 vai a zero, porque não existe mais passagem de radiação, né? Então esse termo aqui vai ser igual a 1, então o primeiro termo fica igual ao segundo e dá zero. Né?
Se B for igual a zero, né, se tirar os elementos os obstáculos B dali da suposição, então esse fator de forma fica com essa equação aqui, simplesmente B igual a zero, né? E pode ser simplificado até aqui, né? Se B for igual a zero e C for igual a A, nós temos então essa seção como sendo um quadrado, né? E isso F12 vai ser raiz de 2 menos 1, né? Resultado semelhante ao que já obtivemos, né? Então, isso é F12, né? Nessa situação, ok? Ainda para ilustrar um pouco mais, o exemplo C16, também superfícies planas. Nesse caso aqui, é um quadrado, porque é C na largura e C na altura, e a área 1 lá em cima, a área 2 embaixo, ele coloca um obstáculo de altura L2, né? De altura L2, não L2 exatamente, de altura C sobre 2, né? L2 já é a corda, né? Então esse obstáculo ele deixa um espaço aberto de C sobre 4 lá em cima e C sobre 4 aqui embaixo. Ele está a uma distância C sobre 4 da lateral e também C sobre 4 do meio, né? Por consequência, né? Bom, como se obtém o fator de forma? Esse obstáculo é simplesmente uma placa vertical aqui, né? Então, existe a situação A, em que a radiação passa à direita do obstáculo, e existe a situação B, em que ela passa à esquerda do obstáculo. Então, o fator de forma, F12, é a soma da situação A mais a situação B, tá? Na situação A, né, então tem a figura para a situação A, as cordas seria 2 vezes L1 menos L2, que é essa aqui, que é a corda não cruzada, tem que contornar o obstáculo. A área churada aqui é bloqueio, né? Não passa nada aqui. E o L3 é reto, né? L3 direto aqui. E esse 2C é a área, 2 vezes, né? O meio que tem lá na forma. E C vem da área A1, né? Bom, aqui determina L1, L2, L3 é igual a C, e com isso, F12 para a situação A é 3/4 de raiz de 2 menos 1. Né? Para a situação B, né, então tem-se 2 vezes L1, ele tem que contornar aqui o obstáculo, né? Essa área aqui é de bloqueio, é a churada. 2 vezes L1, L3 é simplesmente reto, como no caso A, enquanto que L2 é tudo isso aqui, é o que dá mais trabalho para se obter, né? Então se faz essa conta toda, e com isso F12B é 1/4 de raiz de 10 menos 3. Temos que somar os dois em rosa aqui, e com isso temos esse resultado, que dá 1/4 de 3 raiz de 2 mais raiz de 10 menos 6, fazendo a conta dá 0,35123. Tá? Se não tivermos o obstáculo, é como no caso anterior que já vimos, raiz de 2 menos 1, 0,41421, né? Então, com isso temos, o raiz de 2 é 1,41421, né? Então, com isso temos esse outro resultado, né? E que existe uma redução de 15% se colocarmos essa placa. Se tirarmos ali, dá esse valor. Se deixarmos, dá esse outro valor, né? Então, bastante simples aí no caso. Neste último exemplo, vamos considerar as superfícies 1, 3 e 2, 4 perpendiculares, montadas, cada uma tem a largura L, e são superfície longa, de forma que podemos tanto usar o método das cordas como usar a álgebra. Para referência, já que nós vamos calcular vários fatores de forma, vamos usar essa figura em que temos as cordas L1 e L2 cruzada, L3 e L4 não cruzada, a área I e a área J. Então, para calcular F12, a área I tem largura L, a área J tem largura L, o L1 é igual a L, porque
simplesmente eles se tocam aqui, L2 é igual a L, L3 igual a 0, as duas superfícies estão em contato, né? E o L4 é a diagonal, então é L raiz de 2, usando a fórmula das cordas e o método, temos 1 menos raiz de 2 sobre 2, que dá 0,29, 29. Para calcular F1 para 2, 4, então a área A1 é L, a área 2 é 2L, o L1, né, que é marcado aqui do início de A1 para o final de A2, então seria 2L. O L3 continua sendo 0, porque as áreas se tocam, então o L4 é L raiz de 5, porque temos essa distância daqui até lá em cima, então é 2L ao quadrado, dá 4L quadrado, mas L ao quadrado destrói a raiz da raiz de 5, né? L raiz de 5. Então isso é 3 menos raiz de 5 sobre 2, 0,3820. 2 para 1 e 3 é a mesma situação, só que é o contrário. Então L, 2L, né? L, 2L aqui está invertido pela posição. As áreas também se tocam, então dá 0, L3, L4, L raiz de 5. E o fator de forma mesmo, 3 menos raiz de 5 sobre 2, 0,3820. Se pegarmos F13 para 24, né, então seria 2L contra 2L, então 2L, 2L. Né? O L1 seria 2L, o L2 seria 2L também. Como essas áreas se tocam, L3 é 0, e o L4 é diagonal, né, então é 2L raiz de 2. Né? Isso dá 1 menos raiz de 2 sobre 2, 0,29, 29. Agora, finalmente, o L34, que seria L, a área de 3, L, a área de 4, L raiz de 5 é essa distância L1, L raiz de 5 é a distância L2, L3 é essa distância do início do 3 à superfície 4, então L raiz de... O L3 seria L raiz de 2 e o L4 seria 2L raiz de 2. Né? Um pouco complicado, tem que acompanhar isso aqui com cuidado, né? Dá um pouco de trabalho. Então, colocando na fórmula, fica raiz de 5 menos 3 raiz de 2 sobre 2, que dá 0,1147. Tá? Então, isso tudo baseado no método das cordas. Se for buscar a álgebra, como nós vimos no exemplo F, então fica A3F3, 4, né? A1, 3, F1, 3 para 2, 4, A1, F1 para 2, menos A2, F2 para 1, 3, A1, F1 para 2, 4, substituindo esse resultado, então temos o mesmo resultado lá de cima, que é F3, 4, raiz de 5 menos 3, raiz de 2 sobre 2. Né? Então o mesmo resultado foi obtido e, logicamente, não se esperava outra coisa. Analisando o resultado numérico, nós observamos que F12, F13 para 24 dá o mesmo resultado, né? Não tem diferença. Então, o que manda aqui é a proporção da figura entre as áreas. Né? 1 para 2 tem a mesma proporção do que 1,3 para 2,4. Isso mostra, então, o mesmo resultado e mostra que mesmo se nós usar método de discretizar a superfície para fazer um cálculo numérico, né, mais fino, sempre vai sobrar um canto em que vai ter que usar o método, bom usar o método analítico, porque vai dar um erro grande, porque aqui está dando, não mudou o valor o fato de discretizar a área. Né? E isso mostra, então, a aplicação dos dois métodos e como se chega ao resultado. Ok? Então, com isso fechamos essa parte inicial. Voltaremos ainda aos fatores de forma mais adiante. Né? Por uma questão de estratégia, digamos, vamos em seguida abordar a parte de troca de calor, né? De troca radiativa, os diversos métodos, para que não se fique discutindo o fator de forma muito tempo e depois deixe o cálculo
de troca radiativa para o final. Então, agradeço a atenção e até a próxima aula. Muito obrigado. Até lá.